Muito boa noite a todos, novamente aqui neste sábado, hoje dia 6, né? Dia 6 de junho de 2020, precisamente 19 horas e 5 minutos. Estamos iniciando o segundo dia de conferência de família, conferência da família que realizamos todos os anos aqui em nossa igreja, a Igreja Bíblica Batista, aqui na cidade de Pacatuba. Né? Relembrando o nosso tema geral, vivendo em família hoje, e hoje nós vamos estar com o subtema relembrando o papel dos membros da família, né? Marido, esposa, filhos, e teremos o privilégio de ter aqui como preletor, hoje à noite, o pastor Elias Thiago, que está lá em Rio Branco, no Acre. O pastor Elias esteve conosco no ano passado, foi o preletor único, né, da nossa conferência da família no ano passado, e foi um tempo maravilhoso. Encerramos este tempo no ano passado ali no Boicotó, e foi um tempo maravilhoso. Passando a igreja, as famílias passaram um dia lá, e o pastor Elias Thiago nos trouxe mensagens maravilhosas, né? Que certamente ficou gravado no coração de cada um. Então esse ano ele nos brinda mais uma vez com a palavra de Deus, trazendo a lembrança, o papel de cada membro da família nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo hoje que vivemos, acreditamos, próximos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como prometi ontem, nós estamos lendo um texto único nesses 3 dias, Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 19. Queremos tornar esse trecho na divisa para toda a conferência, né? Pois bem, então vamos ler novamente. Você abre a sua Bíblia em Efésios 3 e 8, vamos ler até o versículo 19. E diz assim a palavra de Deus: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Louvamos ao Senhor pela sua palavra sagrada. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a bênção de Deus para esse segundo dia de conferência, trazendo a palavra de Deus hoje à noite, como já falei, o pastor Elias Thiago relembrando o papel dos membros da família. Então vamos baixar a cabeça e vamos orar. Querido Pai, nós elevamos a nossa voz até ao teu altar, Senhor, mais uma vez, e te pedindo bênção, Senhor, para esse segundo dia de conferência, que o Senhor abençoe a cada um, abençoe as famílias que compõem esta igreja. Elevamos o nosso pensamento, Senhor, a todas as famílias que estão conosco nessa celebração, Senhor, nessa transmissão, que todos possam escutar os teus conselhos e todos nós possamos vivenciá-lo. Muito obrigado, nos abençoa, seja com o preletor também, meu Deus, oramos no nome precioso de Cristo. Então, queremos deixar agora mais uma vez
a parte de louvor, os irmãos do grupo de louvor vão estar aqui com você, trazendo louvores ao nosso Deus. Deus abençoe vocês. No final, depois da pregação, voltamos para encerrar com a oração. Boa noite, irmãos. É um prazer estar de volta nessa conferência que estamos no segundo dia. Como o pastor acabou de falar, nosso tema de hoje é relembrando o papel de cada membro da família, na família. E nós vamos louvar a Deus canções que retratam um pouco desse tema, né, da nossa família, do nosso papel no nosso cotidiano, de como nós estamos e como o que devemos fazer. Amém? Vamos iniciar nosso momento de louvores com nossa música tema, que chama-se Família, do cantor, eu sempre me esqueço, Alice. Daniel Costa. Daniel Costa. Perdoe, irmãos, é que minha memória, para algumas coisas, é muito boa, para outras é péssima, mas... A idade. tá chegando. Tenho nem 30 anos ainda, já tá desse jeito. Bom, então, vamos cantar nossa música tema, Família, do Daniel Costa. Do
Glórias a Deus. Amém. Que a graça do Senhor se renove sempre e a cada dia nos nossos lares. Amém. Nosso próximo louvor, Bem-aventurado o homem, 254. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. estação apropriada, em cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, em cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós devemos ser gratos, né, como cantamos ontem, e vamos cantar hoje também, porque nunca é demais agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e a fidelidade dele de geração em geração. Então nós vamos cantar um corinho, número 184, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Pausa. Nosso próximo louvor é Como vai a sua vida? O Senhor lhe pergunta, como vai você? Você está bem? Você está em comunhão com Ele? Você tem falado com Ele diariamente? Você tem buscado o Senhor? Você tem feito o seu papel enquanto familiar, enquanto servo do Senhor? Isso, número 277. Como vai? Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deus nos salvação em Cristo e poder, por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você? Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deus nos salvação em Cristo e poder, por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai. Deus pergunta como vai. Deus pergunta como vai você. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus nos ama, né, irmãos? Se Ele não nos amasse, Ele não teria enviado o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E enquanto família, enquanto pessoas que fazem parte de um grupo, nós temos que nos lembrar todo dia desse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Porque nós não temos só a nossa família de sangue. A nossa família espiritual também faz parte do nosso núcleo familiar. E nós só somos irmãos porque Jesus um dia derramou seu sangue por nós, porque nos amou. Nós vamos entoar um cântico que se chama Se Isso Não For Amor. É o número 249, né? 249, conhecido de todos nós. Então, cante junto conosco. Se isso não for amor. Deixa o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui.
passou e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Realmente, se isso não for amor, o que seria, né? E para a gente encerrar o nosso momento de louvor, vamos cantar uma última canção chamada Oração da Família. E de fato é uma oração, né, a Deus, pedindo por cada um de nós. Vamos cantar? Oração da família, Raquel Melo. Isso, Raquel Melo. Eu esqueci o nome do outro, mas dessa eu lembro. Que a gente só canta muito, né, aqui na igreja, então gravou. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, oh vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar.
submissão. Não deixe que nos falte o pão. Fortaleça a fé em nossos corações. Que os nossos filhos te sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. E a tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. Meu maior patrimônio Precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Oh, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Abençoa o nosso lar. Que canção maravilhosa, Amém. né? Nosso maior patrimônio precisa do auxílio, precisa da proteção, do cuidado do Senhor. E é por isso que nós oramos ao Senhor que proteja a nossa família. Amém? Vamos orar. Vamos concluir o nosso momento de louvores e depois nós vamos para a parte da nossa meditação. Nosso Deus e querido Pai, te agradeço por esses louvores que foram entoados aqui, Senhor. Ó Deus, nesse momento eu te peço que a nossa oração, os nossos louvores, o nosso sacrifício aqui, ó Deus, seja aceito por Ti. Pedimos pela meditação, pelo momento que vamos abrir a palavra do Senhor e procurar crescer espiritualmente, procurar meditar naquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Abençoa o nosso pregador, que o Senhor possa também iluminá-lo e ele possa transmitir as Tuas palavras. Assim eu te oro e agradeço, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, irmãos de Pacatuba. É um prazer estar novamente junto com vocês, em espírito e em verdade, adorando a Deus, aprendendo da sua palavra. Trago a Igreja Bíblica Batista de Pacatuba nas minhas orações e nas minhas saudades. É muito bom, foi uma bênção conhecer vocês, foi uma bênção conviver com o pastor Luiz, a irmã Vera e toda a família. Esse é um presente principal dado por Deus do tempo que estivemos aí, conhecer os pais da irmã Ellen e rever o irmão Gessé, a irmã Ellen e família. Então tudo isso é um presente de Deus, são bênçãos que Deus nos dá. E os demais irmãos, que se eu fosse citar por nome, a mensagem seria só o nome dos irmãos. Deus abençoe vocês. Enquanto eu estava me preparando para trazer esse estudo para vocês, essa mensagem, eu encontrei um artigo que me chamou a atenção e dessa forma eu quero mostrar para você como o pensamento deste mundo está diferente do pensamento da palavra de Deus. Acompanhe comigo, por favor. Este é um artigo que vem da Universidade de Niterói
e é um artigo sociológico, científico-sociológico, e o título dele é assim: Da família patriarcal à contemporânea, entre o velho e o novo, o surgimento dos novos arranjos familiares. Eu vou ler apenas o ponto 1, já que é um artigo mais extenso, que diz o seguinte: representações sobre a família. É inegável que o afeto, nota identificadora da família contemporânea, não importa em que base é construída, se pelo casamento ou mesmo sem ele, determinou a modificação das relações familiares, contribuindo para a valorização do indivíduo na família. As relações não são mais verticais como no passado, em que o pai e marido tinha uma espécie de poder de mando em relação à esposa-mãe e aos filhos submetidos à sujeição. Atualmente, as relações apresentadas são mais horizontais. Os indivíduos que compõem as sociedades contemporâneas ocidentais não se parecem com os indivíduos das gerações precedentes. Flexibilizada a hierarquia e perdida a finalidade instrumental, passa a ocupar lugar privilegiado o sentimento de afeto entre os membros integrantes. Ora, não queremos ser ignorantes, nem tampouco levianos, de entender que haviam certos distúrbios, porque o pecado atua em qualquer geração. Mas a questão aqui é o ataque frontal ao modelo que é chamado hoje de modelo tradicional ou modelo patriarcal. E eu gostaria de lembrar a você que nós precisamos continuar vivendo em família hoje como família cristã. E nesse estudo eu gostaria que você pensasse que nós precisamos continuar relembrando os papéis no lar da família cristã. E eu quero usar como base para o que eu vou falar hoje para vocês, Colossenses capítulo 3, do verso 17 ao 4:1. Eu não vou expor esse texto todinho, em versículo por versículo, mas vou usá-lo como base, apesar que a última parte, que fala sobre os senhores e escravos, eu não utilizarei ele de maneira expositiva, porque teria que adaptar para o contexto atual. Mas eu quero lembrar para você que Paulo arranja ou coloca esse bloco dessa forma, tanto em Efésios como aqui em Colossenses, porque os escravos faziam parte do núcleo familiar ou do convívio familiar. Um escravo fazia parte do convívio de uma família. Por esta razão, Paulo junta todas essas categorias num só bloco, explicando como a família cristã, como a família em Cristo deveria agir. É muito importante que nós entendamos, primeiro, que o padrão, esse padrão que tem sido chamado patriarcal, ele é um padrão estabelecido por Deus. São papéis vindos da palavra de Deus. Olha aqui o que diz o capítulo 3, verso 17 ou 16 de Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Antes de falar sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os escravos e sobre os senhores, Paulo fala: a palavra deve habitar em vocês ricamente. Então, esse padrão que ele vai estabelecer aqui é um padrão estabelecido pela palavra de Deus. São papéis que devem ser exercidos no temor de Deus. E aqui nós percebemos e nós precisamos entender que são papéis que antecedem a queda do homem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo está falando sobre as mulheres no culto, no sistema do culto público, ele fala no versículo 11 ao 13: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Veja aqui que Paulo fala sobre autoridade, aqui não fala de valor da mulher, mas de autoridade, e ele vai justificar isso no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva.
Muitas pessoas pensam que esse modelo, até mesmo crentes mais modernos, pensam que esse modelo da mulher estar em submissão ao marido é um modelo que veio com a queda, que veio com o pecado de Adão. Não. Esse é um modelo estabelecido na perfeição, no plano perfeito de Deus para a humanidade. Então precisamos entender isso. E nós precisamos perceber que todos esses papéis que nós vamos falar aqui devem ser exercidos no temor do Senhor e para a glória do Senhor. Veja o capítulo 3, verso 17 de Colossenses, quando ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazendo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Esses papéis, bem planejados por Deus, cada membro da família o exerce de uma forma em obediência a Deus, como se fosse para o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o objetivo principal. E aqui em Colossenses nós temos uma palavra que expressa bem a comunicação desses papéis, e que também é repetido em Efésios, no capítulo 5, do versos 21 até o capítulo 6, verso 9, que é a palavra submissão. E aqui se apresenta essa moldagem, esse modelo vertical que aquele artigo que eu li no princípio já criticava. Qual é esse modelo vertical? Cristo é o cabeça de toda a igreja e é o cabeça do homem. O homem deve estar em submissão completa a Jesus Cristo, a Deus. A esposa deve estar em submissão completa ao seu marido. Os filhos devem estar em submissão completa aos pais. E nesse contexto cultural de Paulo, os escravos deveriam estar em submissão completa aos seus senhores, porque faz parte do convívio familiar. Veja que esse é um padrão estabelecido por Deus. É um padrão que existe, vai ter um efeito na horizontal, mas que ele deve ser seguido de um pensamento vertical. E deve ser feito isso para a glória de Deus. Ele deve ser exercido para que Deus seja glorificado no lar e fora dele, na sociedade. E vamos começar pelo papel do marido. Aqueles que muitas vezes entendem que o marido é que manda na casa, entenderam errado. Um certo dia, uma criança chegou com um pastor da igreja presbiteriana, ao qual eu fui professor dele, e disse: pastor, quem manda na sua casa? É o senhor ou sua mulher? Ele parou e pensou e disse: isso é uma pegadinha. Ele disse: nem eu e nem minha mulher mandamos em casa. Quem manda na minha casa é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem manda na minha casa. Viram só? O homem da casa entende que ele não é ele quem manda na casa. E por essa razão, o esposo tem que lembrar que o seu papel, antes de tudo, é ser um modelo. Ele é o modelo de submissão a Deus. É muito mais fácil para uma esposa e para filhos obedecerem um homem que é submisso ao Senhor, o qual a mulher percebe que constantemente ele está buscando a Deus e a sua palavra. Outra coisa importante sobre o papel do marido é que ele é um modelo de marido para os seus filhos e modelo de pai. Muitas crianças e muitos homens e muitos jovens e muitos maridos recém-casados não sabem como tratar suas esposas porque nunca tiveram um modelo feliz em casa. Nunca tiveram um modelo que lhe apresentasse o que de fato é um homem que é submisso a Deus, que ama a sua esposa, que governa o seu lar biblicamente, como a Bíblia diz, não como um tirano, não como um déspota, não como alguém sem bom senso, mas alguém que vive sob a submissão da palavra de Deus. O seu papel é ser um modelo para o seu lar, mas o seu papel também é ser um sacerdote. É responsabilidade do homem da casa levar sua família ao altar de Deus, levar sua família à presença de Deus.
Quantos homens jogam um peso excessivo na sua esposa, porque muitas vezes se dão a consideração de que estão trabalhando fora, porque eles trabalham o dia inteiro, voltam tarde, e aí jogam essa responsabilidade que é dele para a sua esposa, ou terceirizam para a escola bíblica dominical, ou qualquer outra pessoa. Quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos claramente que Jó entendia qual era o seu papel. Capítulo 1, verso 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A responsabilidade do sacerdócio do lar, da edificação do lar, do padrão de edificação é do marido, não é da esposa. A esposa, nós vamos ver daqui a pouco, auxilia o seu marido, mas é você, homem, que é responsável. Também é sua responsabilidade, irmão em Cristo, e você que é criança, você que é adolescente, homem e jovem, pense bem nisso. É ser provedor da sua família. Primeiro, sustentar a sua família. Essa é responsabilidade do homem. Não é responsabilidade para dividir com a mulher. Claro, às vezes por necessidade, pela situação financeira, a mulher tem que dar esse apoio ao marido. Mas o marido tem que ter a responsabilidade, a consciência que o sustento do lar, de acordo com a palavra de Deus, é dele, é de você, homem. E isso fica muito claro lá em Gênesis, quando Deus não institui o trabalho. Ele deu essa responsabilidade de cultivar, de tratar do jardim para o homem. E quando o pecado chega, o que acontece não é que vem o trabalho, vem a fadiga. Isso não quer dizer que o seu trabalho, a sua tarefa é fácil, mas é sua tarefa, é seu trabalho sustentar o lar. Claro que Deus pode permitir que haja algum momento ou situação que você não possa fazer isso. Nesse caso, Deus conhece a situação. Mas eu vejo muitas mulheres se matando por conta de homens que querem ficar em casa ou simplesmente não têm coragem de trabalhar. Eu não sei no contexto dos nordestinos, dos cearenses, mas aqui, de vez em quando, a gente vê isso acontecendo. Porque, em geral, as mulheres precisam ir à luta e elas não ficam esperando que os seus maridos resolvam as coisas e acabam tomando a frente, não porque simplesmente elas queiram, mas porque a necessidade pede. Não permita que a sua esposa sofra isso. Ela precisa desse seu papel bem definido e bem atuante. Por último lugar, o provedor também, o homem é provedor da felicidade da sua esposa, e isso deve ser sua prioridade. Um certo dia eu chamei meu filho, que no momento está com 13 anos, mas eu creio que naquela época ele tinha 12, e perguntei para ele qual é a prioridade de um marido. Ele disse: sustentar a sua casa. Eu disse: não, a prioridade de um pai, de um mantenedor é sustentar a sua casa, mas a prioridade de um marido é providenciar a felicidade da sua esposa. E se você perceber, Deuteronômio capítulo 24, verso 5 diz: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que lhe tomou. A própria lei de Deus diz que essa é uma prioridade do marido. No contexto aqui, só quero explicar para você, a felicidade da mulher seria ter um filho. Esse homem iria para a guerra, e se morresse, como ficava essa mulher? Nesses dois pontos, Deus coloca a providência, ele como sustentador do lar, mas também como felicidade. Era uma alegria para a mulher israelita ter um filho. Ela sabia que tinha amparo, socorro, e para ela era uma grande felicidade, porque ela tinha a promessa de, quem sabe, ela ser a mãe do Redentor. Você, marido, deve sustentar a felicidade da sua esposa, deve ser uma prioridade para você isso. Lembra quando Paulo diz aqui no versículo 19: marido, amai vossa mulher e não a trateis com amargura.
Um marido que sustenta a felicidade da sua esposa vai ter uma esposa feliz e não amargurada. Eu gostaria nesse momento de passar para você, irmã em Cristo, mulher, e mostrar para você o papel que Deus tem para você como esposa. Lembre-se, assim como o seu marido, você também é um modelo para os seus filhos. Inclusive, isso fica muito claro quando Paulo fala a Timóteo: quanto mais tempo na fé, maior é a nossa responsabilidade. Quando Paulo fala a Tito, na sua carta a Tito, ele diz no capítulo 2 assim: quanto às mulheres idosas, que sejam mestras, ele diz, quantas mulheres idosas que sejam semelhantes, sérias em seu proceder, sejam mestras do bem. Não há outra alternativa, você sempre será um modelo, um bom modelo ou um mau modelo. E o primeiro modelo que você deve apresentar para os seus filhos é de submissão. Muitas meninas casam e são insubmissas por conta do modelo da sua mãe. Por isso é muito importante que as suas filhas, que os seus filhos percebam o que é o padrão de uma mulher cristã. A submissão é de fato obediência no Senhor, exceto naquilo que ele vai contra a palavra de Deus. Mas se não é o caso, você deve submeter-se ao seu marido. Há desdobramentos desse relacionamento de amor e respeito que pode ser objeto de uma outra mensagem, para que nós possamos tirar mais dúvidas. Mas a mulher cristã, ela precisa ser esse modelo. Ela precisa ser modelo de esposa e de mãe. Ela precisa apresentar, principalmente para as suas filhas, o que é uma esposa, o que é uma mãe. Muitas meninas cristãs não têm a mínima ideia do que é ser uma esposa. Muitas delas não sabem nem cozinhar. Muitas delas não sabem passar uma roupa. E eu não estou dizendo que esse é o papel primordial ou o único papel que a mulher cristã exerça, mas eu estou dizendo como questões básicas. Tem mulheres cristãs que não têm a mínima noção do que é, porque não tiveram modelo, não é? Minha esposa tem dedicado esse ano para ensinar a nossa filha mais velha a ser uma esposa e dona do lar. Eu não sei o que Deus vai preparar para ela. Elas também estão se preparando para o Enem, mas nós queremos que ela lembre que o principal ministério dela é de mãe e de esposa, e depois vem os outros. Mas o outro papel que a mulher cristã deve se lembrar é que ela é auxiliadora do seu marido, primeiro na administração do lar. Ela deve ser aquela que ajuda a edificar o lar. O provérbio diz claramente: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói a casa com as próprias mãos. Quer dizer, quem é que vai destruir aquilo que fez com tanto carinho? A louca faz isso. Você deve ser um auxílio para o seu marido. É muito ruim quando o marido puxa para um lado, tentando organizar as coisas da casa, e a mulher faz o contrário. Muitas vezes o marido está querendo fazer uma economia justa, e aí cabe mais uma observação. Às vezes o marido é mão de vaca mesmo, tá certo? Mas ele está querendo fazer uma economia justa e a mulher não coopera, permite gastos desnecessários, desperdícios, e isso é um problema. Então você que é mulher em Cristo, você é uma auxiliadora no sustento familiar. E aqui eu não estou falando de sair, de trabalhar, mas da organização do lar. Paulo falando a Tito, agora acertei Tito, né? Ele diz claramente que essas mulheres mais velhas tinham que serem modelos para quê? Para que instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não fosse difamada. Boas donas de casa é sim um ministério da mulher cristã, ser uma boa dona de casa. Isso é administrar o seu lar. Uma outra questão também que deve ser claro para a mulher cristã ela deve ser auxiliadora do seu marido na edificação da sua casa. Ela deve ser o apoio para ele. Ela deve ser aquela que, quando o seu marido não está, faz com que o padrão que o marido exerce para a edificação da vida do lar seja seguido.
o seu testemunho, a sua prática, de fazer com que os seus filhos obedeçam a palavra de Deus, no molde que o seu marido tem colocado, isso é, que ele tem pedido, que ele tem trazido, considerando que o seu marido está procurando primeiramente fazer o seu papel de sacerdote, ela deve ser a maior incentivadora, ela deve ser aquela que coopera com seu marido, deve ser aquela que trabalha, e muitas vezes quando o marido está desanimado, ela dá aquele incentivo, não aquela crítica, não aquele carão, não aquela achatada no marido, mas ela incentiva o marido a continuar servindo a Deus. E eu gostaria aqui de dizer que esses são resumos dos papéis do homem, da mulher, e agora eu gostaria de falar com os filhos, com você, criança, adolescente, jovem e também até os casados. A Bíblia ensina 2 princípios básicos para os filhos: obediência e honra. E Paulo diz, inclusive, em Efésios, e ele diz aqui em Colossenses: filhos, em tudo, não é em algumas coisas, mas em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus, é agradecido diante de Deus, é ser grato. Olha, falando em gratidão, que é isso que a gente deve lembrar, que faz parte da obediência, a obediência é um aspecto de gratidão, porque você, meu querido, raramente você tem ideia do que os seus pais passam para que você tenha o que tem. Talvez você que está me ouvindo diga: pastor, mas eu não tenho quase nada, né? Principalmente se comparando com outra pessoa, talvez se comparando aos meus filhos, mas você tem alguma coisa, e você não tem ideia do sacrifício que os seus pais têm feito para que você tenha isso. Você não tem ideia do quanto os seus pais se privaram, isso é, quanto eles deixaram de ter para si mesmo para que você tenha. Quantos pais não abrem mão de uma roupa para que o seu filho tenha roupa? Quantos pais não abrem mão até da sua alimentação para que seu filho se alimente? Quantos pais não abrem mão de uma diversão, de uma recreação para que seu filho tenha uma recreação e um divertimento? Os pais fazem sacrifícios e é grato diante de Deus obedecê-los. Isso é uma atitude de gratidão diante de Deus. Mas existe algo que eu creio que é o gerador dessa obediência, que é honra. Honra é valorizar algo, é dar o devido valor a algo. Um grande problema é que filhos não obedecem aos pais é porque não dão o devido valor para os seus pais. Em Efésios, Paulo diz que obedecei aos vossos pais porque isso é justo, isso é o correto, é o que Deus espera de todos os filhos: obediência, submissão aos seus pais. E lá em Efésios ele é muito sério nessa questão. Mas eu gostaria ainda de abordar a questão da honra. A honra é a valorização que você dá para o seu pai. E eu creio que a obediência, ela tem os seus limites de potencial na vida dos filhos, porque quando eles casam, eles se desligam dessa obediência imediata aos pais. Eles vão obedecer os conselhos, os que ouviram, para o seu lar. Mas tem algo que não para na vida dos filhos: a honra. Eu conheço pessoas casadas já de muito tempo, que quando seus pais falam, eles escutam, ou que quando eles estão com dificuldades, eles vão aos pais para pedir conselhos. Pai, eu estou com essa dificuldade. Já são casados, já têm filhos, às vezes é sobre os filhos, às vezes é sua vida com Deus. O que o Senhor me diz sobre isso? E os pais dão um conselho. São filhos que, quando os pais estão na velhice e já com necessidades físicas, procuram socorrer os seus pais. Não deixam para que o Estado resolva isso, para que os asilos resolvam isso, mas cuidam dos seus pais. Quando eles precisam, estão lá. É lamentável quando pais morrem sozinhos como indigentes, mesmo tendo filhos, porque os filhos não querem valorizá-los, porque os filhos não o honram. E eu volto aqui ao que eu comecei ainda há pouco. Em Efésios, Paulo é muito sério, no capítulo 6.
porque ele diz que isso tem a ver com a recompensa de vida, com aquilo que nós vamos receber depois. Muitos estão sofrendo hoje porque desobedeceram aos seus pais. Muitos lares estão sofrendo hoje porque desobedeceram aos pais. Eu conheço inúmeros lares, principalmente considerando jovens e até meia idade, como pastor, de pessoas que dizem: eu estou sofrendo no meu casamento porque eu desobedeci o meu pai e minha mãe. Muitas vezes até acerca da escolha da pessoa com quem vai casar. Muitas vezes o pai cristão percebe que aquela pessoa não é a pessoa adequada para o casamento, mas aí se insiste e depois, como usa a expressão, quebra a cara. Então é preciso obedecer aos pais. Eles sabem, eles amam você, e o que eles querem é que você seja de longa vida e de prosperidade nessa terra. Isso depende de como você trata os seus pais. Por último, eu gostaria de falar sobre o papel dos pais. Meus queridos pais, criar filhos não é fácil, mas Deus nos deu essa responsabilidade. E aqui eu gostaria de lembrar o que diz a palavra de Deus e lembrar algo importante. Criar filhos é responsabilidade dos pais. E você diz: mas isso é óbvio, pastor, mas deixa eu explicar por que eu estou falando isso. Muitas pessoas terceirizam a responsabilidade de criação para a avó, para a tia, para a secretária, para a creche, para a escola. O mundo moderno tem trazido um problema muito sério para as nossas famílias: pais ausentes. Às vezes porque os pais da esposa, os pais do marido já estão aposentados, então podem ficar com os netos, eles passam o dia trabalhando e deixam o dia com os avós e com outra pessoa. Os avós são muito importantes na vida dos netos e eu tenho grande experiência disso com os meus filhos, mas eles não têm responsabilidade e não devem ter esse peso de criar os seus filhos, de criar, no meu caso, os meus filhos. Essa responsabilidade foi dada para mim e para minha esposa Melanie. Nós não podemos, um dia nós responderemos diante de Deus sobre essa responsabilidade que nos deu de criar os filhos que Ele nos deu. E nós devemos criar esses filhos primeiro no Senhor. E aí é que nós precisamos entender: não basta apenas criarmos na disciplina e na admoestação. Há um qualificativo dessa disciplina que nós vamos dar e dessa admoestação que nós vamos dar. Tem que ser no Senhor. Muitas vezes o nosso padrão é só o que vimos na nossa casa, ou é só o que escutamos na faculdade. Esse tem sido um problema. Muitas pessoas têm admitido certas práticas, não porque têm aprendido diretamente da palavra de Deus, como disciplinar o seu filho, como a Bíblia nos traz, como devemos admoestar nossos filhos com base na palavra de Deus, que eles possam entender que o compromisso deles não é simplesmente conosco, não é com a sociedade, mas o compromisso inicial deles é com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que um dia eles prestarão contas da sua vida diante de Deus e que o seu andar diário deve ser em temor e submissão a Deus e a sua palavra. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós devemos deixar claro em que eles ofenderam a Deus. Não é simplesmente porque nos ofenderam, mas porque eles foram contra a palavra de Deus. E nesse ponto devemos ter muito cuidado com a disciplina dos nossos filhos. Será que nós estamos disciplinando os nossos filhos porque eles pecaram contra Deus ou simplesmente porque eu estou ofendido? E isso deve nos levar a uma rápida reflexão de pensar que muitos pais só vão disciplinar os seus filhos quando já estão morrendo de ódio deles, mesmo que já perceberam que em outras oportunidades ou anteriormente já cometeram pecados contra Deus. E eu gostaria de fazer mais uma observação. Eu creio que a palavra de Deus fala em disciplina física,
mas cedo, bem cedo, quando ainda é em tenra idade, principalmente quando o mundo da criança é físico e menos abstrato, é mais concreto e menos abstrato. É lá que começa a disciplina física. Conforme o tempo vai passando, a sua autoridade vai ficando firmada e você vai diminuindo a disciplina física e aumentando a sua influência através do seu testemunho e o seu exemplo de vida. Isso é muito importante. A admoestação deve ser na palavra de Deus. Eles devem ser instruídos na palavra. Lembra que lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz para os israelitas: tu as inculcarás no teu filho, quando levantares, no caminho, quando sentares, quando deitares. Quer dizer, o que deve estar na cabeça dos nossos filhos é a admoestação do Senhor. Mas há uma observação muito clara aqui para os pais: não provoquem seus filhos a ira. No versículo, voltando aqui, no versículo 21, diz: não irritem os seus filhos. Muitos pais provocam seus filhos a ira, às vezes com mau exemplo, com mau testemunho. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Às vezes querendo fazer jogo de ciúmes entre um pai e um outro, isso é provocar o filho a ira. Às vezes leva o filho irritando e provocando a ira quando desfaz da autoridade do outro cônjuge. Está prejudicando o seu filho, está prejudicando o seu lar. Não faça isso, não desanime os seus filhos. Ele diz: para que não fiquem desanimados. Quantos filhos de crentes estão desanimados na fé por conta da forma que seus pais tratam? Muitos pais pensam que basta só ser rígido, trazer o menino para a igreja. Se não houver um testemunho, um relacionamento no lar, um relacionamento cristão, um relacionamento como Deus se relaciona conosco, assim o pai e a mãe devem se relacionar com seus filhos. Para quê? Para que eles tenham uma ideia clara de quem é Deus na vida deles e como isso é bondoso. Certa vez minha filha reclamou porque certos colegas iam fazer alguma coisa e ela não podia fazer porque nós não concordávamos. Ela disse: puxa vida, mas todos os meus colegas vão fazer isso. Eu disse para ela: pense bem, me responda. Os pais deles permitem isso, nós não, porque nós entendemos dessa forma. Agora eu só quero fazer uma pergunta simples. Esse é o peso de ser nossa filha. Você preferia ser filha deles, dos pais dele, e fazer isso que você quer fazer? Ou você prefere, apesar das suas restrições, ser nossa filha e ter o lar que você tem? Ela disse: não, pai, eu prefiro o nosso lar. Entenderam? Precisamos ter a forma correta de tratar os nossos filhos. E eu quero, por último, dar uma palavra às mães solteiras. Talvez você diz: pastor, é muito bonito, porque o senhor está falando de marido, está falando de esposa, está falando de filhos, mas eu não tenho marido. E aqui eu não quero entrar no detalhe, nem saber o porquê que você não tem marido. Mas você também tem uma responsabilidade diante de Deus, de criar os filhos que Deus lhe deu, da disciplina de admoestação do Senhor. Eu fui criado por uma mulher que não tinha marido. E se você quiser saber melhor, mais detalhe, você pode procurar no meu Facebook a mensagem que eu preguei à noite no Dia das Mães desse ano. Aquela mulher temente a Deus, que criou seus filhos, iletrada, pobre, sem um marido, colocou 2 filhos no ministério. Por fim, eu gostaria que você pensasse que o mundo vai mudando as suas práticas familiares conforme a sua entrega pouco a pouco ou velozmente ao pecado, que os conceitos da modernidade vão mudando, tentando mudar a ideia e o padrão que Deus colocou. A igreja muitas vezes se sente acuada no canto da parede, como se sentisse obrigada a concordar e a praticar com essas novas ideias. Não. Nós precisamos viver em família hoje, mas viver em família conforme o padrão de Deus. Nós precisamos, vez por outras, e é o que a igreja
a liderança da Igreja Bíblica Batista de Pacatuba está fazendo, relembrando os papéis no lar da família cristã. Esse padrão Deus instituiu para que a sociedade viva melhor e viva bem. Quando começou a mudar, veja o resultado na sociedade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ficar firmes na sua palavra e naquilo que Ele nos tem prometido. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor instituiu a família e deu um padrão para ela seguir. Ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, a testemunharmos do Senhor e que as nossas famílias possam ser um bom testemunho da glória, da vontade e do Teu plano. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, de volta, agradecendo ao Senhor pelos conselhos, através do seu servo, pastor Elias Thiago. Nós agradecemos ao pastor, nosso querido amigo, nós nos tornamos amigos desse servo que está servindo ao Senhor lá em Rio Branco, no Acre, não é? Então, queremos fazer uma oração final e sempre pedindo ao Senhor que aplique todos esses conselhos ao nosso coração. Vamos baixar a cabeça, encerrando mais esta programação, esse segundo dia de conferência. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelos conselhos dados, meu Deus, e que cada um vivencie, Senhor, em sua vida, em família, Senhor, aquilo que o Senhor está transmitindo, aconselhando, trazendo aos corações de cada família. Muito obrigado por essa noite. Certamente, Senhor, o Senhor tem sido bondoso, tem nos dado da tua bênção. Muito obrigado em nome de Cristo. Amém. Uma boa noite a todos e até amanhã, no dia do Senhor. Voltamos amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço.